Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 2, seção 13.2, exercício número 38. Vamos ao enunciado. Calcule a integral. Integral de 1 a 2 de t quadrado em i mais t raiz quadrada de t menos 1 em j mais t seno de πt em k dt. Bom, temos aí que calcular a integral de uma função vetorial, ou seja, temos integral aí da soma, então podemos usar a propriedade de integral e fazer a soma das integrais. Então podemos reescrever como sendo integral de 1 até 2, aí dessa função aqui que é o t quadrado, integral em dt na direção i, aí mais integral de 1 até 2 da função t raiz quadrada de t menos 1 integral em dt na direção j mais integral de 1 até 2 da função t seno de πt integral no diferencial aí dt, tá? Na direção k. Então, podemos fazer aí separadamente cada integral. Para fazer essa primeira integral aqui, tá? Temos primitiva para essa função, né? Quando temos uma função aí do tipo t elevado a n, a regra, ou seja, a sua integral é tn mais 1 dividido por n mais 1. Então, essa primeira integral aí, podemos resolver diretamente por primitiva. Para fazer essa integral aqui, temos multiplicação entre duas funções, as duas tá na primeira potência, né? E podemos resolver ela por substituição, tá? E essa outra integral aqui, multiplicação entre duas funções distintas, vamos resolver ela por partes. Então, resolvendo de forma indefinida essa integral aqui, vamos ter integral de t raiz quadrada de t menos 1 dt. Então, para resolver, a gente aplica aí regra da substituição. Vou chamar o que está dentro da raiz quadrada de u. Então, vamos ficar com 1 igual a t menos 1, deriva dos dois lados, dá du desse lado, derivada de t fica dt, derivada de menos 1 é 0. Aí, substituindo ali na integral, a gente vai ficar com igual integral, só que aqui a gente tem a variável t, né, sozinha. Então, dessa equação da substituição, a gente isola o t. O t vai ficar igual a u, esse menos 1 passa para lá como mais 1. Então, aqui fica o t, que é u mais 1, aí, que multiplica a raiz quadrada. A raiz quadrada eu vou escrever como meio, ali dentro vale 1 elevado a meio, tá? Trocando a raiz quadrada pela potência. Aí, vezes o diferencial dt, dt vale du. Então, vamos ter aí, agora, aqui simplificando para fazer a integração, vamos ter a integral u, aqui na primeira potência que multiplica u elevado a meio, fica u elevado a 3 meios, mais, aí a gente tem u vezes aqui 1 elevado a meio, que fica u elevado a meio, e integral em du. Então, a gente vai ficar aí o resultado da integral, né? Utiliza essa propriedade aqui, né? De primitiva, u elevado a 3 meios, soma 1 no expoente, fica elevado a 5 meios, e divide pelo resultado, 5 meios. Aí, mais, aqui também utiliza essa condição de primitiva, u elevado a 3 meios sobre 3 meios, tá? Como é de forma indefinida, mais constante. Ou seja, o resultado dessa integral
reescrevendo, vai ficar 2 quintos, esse 2 passa multiplicando. O U é o que eu chamei de t menos 1, então fica t menos 1 elevado a 5 sobre 2. Aí temos mais, esse 2 sobe multiplicando, fica 2 terços. Aqui é o U, que é t menos 1 elevado a 3 meios, mais constante, porque eu fiz de forma indefinida, tá? Então, temos o resultado aqui dessa integral, depois a gente tem que aplicar os limites aí de integração. Agora, fazendo essa integral, aí de forma indefinida também, temos aí que é t seno de πt dt. Essa a gente tem que resolver por partes, aí a gente vai chamar esse termo aqui u. U é igual a t, aí deriva dos dois lados, fica du, deriva desse lado, fica dt, e temos que o restante, a gente tem aí que é dv. dv é igual ao seno de πt dt. A integral de dv vai dar v, a integral do seno é menos o cosseno de tudo que está lá dentro, que é πt, como é função do primeiro grau, aí divide pelo valor que acompanha o t, nesse caso, π. Então, temos aí a integral de u dv é igual à integral de u vezes v, então fica u, que é o t, vezes o v, que é menos o cosseno de πt dividido por π, aí vamos ter menos a integral de v du, ou seja, menos o cosseno de πt sobre π, vezes o du. O du deu dt. Então, vamos ter o resultado aí da integral. Esse termo aqui fica menos o t sobre π vezes o cosseno de πt. Aqui, menos com menos vai ficar mais. Aí, aqui a integral do cosseno de πt vai ficar mais o seno de πt dividido por π, que é o valor que acompanha o t. Com esse π aqui, fica π ao quadrado, como é de forma indefinida, mais uma constante. Então, vamos ter lá que o resultado dessa integral, a primeira integral ali, a gente vai ter que ficou o t ao cubo sobre 3, que vai variar de 1 até 2, tá? Na direção I. Aí vamos ter mais aí essa integral aqui, que a gente encontrou de 2 quintos de t menos 1 elevado a 5 sobre 2, mais 2 terços de t menos 1 elevado a 3 meios, que varia de 1 a 2, que vai ficar aí na direção J, e vamos ter mais a integral dessa função, que a gente encontrou aí como sendo menos t sobre π, aí vezes o cosseno de πt, mais o seno de πt sobre π ao quadrado, que varia aí de 1 até 2, sendo que está na direção K. Então, aplicando aí a substituição dos limites de integração, a gente vai ter que vai ficar igual. Aqui, substituindo aí os limites superior menos inferior, vai ficar o 2 elevado ao cubo menos 1 elevado ao cubo, tudo dividido por 3, na direção I. Aí mais, colocando aqui um colchetes para separar, substituindo aí os limites de integração, né? A gente vai ter o 2 quintos, aí vou abrir um parênteses aqui, que substitui ali, primeiro 2, aí vai ficar 2 menos 1 elevado a 5 meios, menos, aí já colocando o limite inferior, 1 menos 1
elevado a 5/2, aí, e fecha. Aí a segunda parte da função, a gente tem mais 2/3, aí abre aqui um parênteses, o limite superior, então fica 2 menos 1 elevado a 5/2, e temos aí mais a 3/2, e temos mais aí 1 menos 1 elevado a 3/2. Isso daí fecha, tudo fecha na direção J, tá? E temos mais aí essa função aqui, vou colocar aqui parênteses, colchetes, né? Substituindo os limites superior, primeiro 2, então fica menos, aí 2 sobre π vezes o cosseno de π vezes 2, substituindo o limite inferior, então a função fica mais, aí 1 sobre π vezes o cosseno de π vezes 1, agora para essa função aqui, mais o seno de π, limite superior 2 vezes 2, dividido por π quadrado, menos, como a função era mais, o limite inferior fica menos o seno de π, vezes aí o limite inferior, que é 1, dividido por π quadrado. Tudo isso aqui fecha na direção K, tá? Então, aí, simplificando, a gente vai ter, começando aqui, ó, seno de π é 0, tá? Aí aqui, seno de 2π é 0. Aqui fica cosseno de π é menos 1. Aqui fica o cosseno de 2π é 1. Então, aqui vai ficar menos 2 sobre π com menos 1 sobre π. Então, juntando todo esse termo aqui, a gente vai ter que vai ficar menos 3 sobre π, tá? Aí aqui, simplificando, 1 menos 1 dá 0, esse termo 0. Aqui, 2 menos 1 dá 1. 1 elevado a 3/2, esse termo dá 1. Aqui, 1 menos 1 dá 0. Aqui, 2 menos 1 dá 1. 1 elevado a 5/2, esse termo dá 1. Então, aqui vai ficar 2/5 com mais 2/3. Juntando esses dois termos, tira o mínimo múltiplo comum, que fica 15. Aí, divide por 5, vai dar 3 vezes 2 fica 6. Divide por 3 dá 5, vezes 2, 10. 10 com 6, 16. Fica 16 sobre 15. Aqui a gente tem 2 elevado ao cubo, 8. Com menos 1, fica 7. 7/3. Então, a gente tem o valor aí, resultado dessa integral, como sendo 7/3 na direção I, aí mais 16/15 na direção J, e menos 3 sobre π na direção K. Esse é o resultado aí dessa função vetorial. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!